Que corrida que a gente teve na Inglaterra, né, minha gente? Mesmo o Carlos Sainz ganhando sua primeira corrida na Fórmula 1, a pergunta que mais se repetiu foi como a Ferrari conseguiu perder a corrida, né? Claro, no caso do Charles Leclerc. Mas não é só isso, né? Max Verstappen poderia muito bem ter vencido esse GP da Grã-Bretanha. A Red Bull melhorou muito da sexta-feira para o sábado e ele poderia ter vencido por méritos, por ritmo, em uma pista que era uma pista mais para a Ferrari. Também teve a Mercedes entrando no bolo, como era esperado, e outras perguntas também sobre o acidente impressionante que a gente teve na largada. Tudo isso aqui no Ju Responde, o pessoal falando, ó, o Ju Responde vai ter que ter meia hora dessa vez, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Lembrando como funciona por aqui, eu sempre depois da corrida abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, uma F1 Life, e aí vocês podem mandar as perguntas que mais se repetem, eu respondo por aqui. Começando pela pergunta que não quer calar, né? A Ferrari escolheu a vitória do Sainz parando só ele e não o Leclerc no safety car? E também perguntando se a Ferrari demonstrou que a prioridade deles é no construtores. Bom, sim, a prioridade da Ferrari, como de todas as equipes, é o Mundial de Construtores. O Binotto já falou isso algumas vezes, né? Primeiro a Ferrari, depois os pilotos. Mas o que parece que aconteceu aqui foi um erro de cálculo. E eu explico o porquê. Que essa é a minha impressão. Por causa da mensagem que foi dada para o Leclerc. Que ele pergunta, né? Então, tudo bem, eu não parei. Quem tá atrás de mim parou, tá todo mundo com pneu macio atrás de mim e eu tô com esse pneu velho, duro, aqui eu tenho que colocar esse pneu na temperatura ideal, foi difícil depois de sair dos boxes, o que eu faço? E a mensagem foi o seguinte, nós acreditamos que o pneu macio vai ser meio segundo mais rápido no começo e depois eles vão ter muita degradação. Essa informação da Ferrari estava errada, porque a pista já estava mais emborrachada, os carros com pouco combustível já no final da corrida e os pneus macios não tiveram uma alta degradação. Na verdade, a maioria das equipes entendeu justamente o contrário do que a Ferrari estava entendendo. O que aconteceu foi que o pneu duro do Leclerc, ele tinha duas desvantagens, né? Uma no aquecimento logo depois na relargada e a segunda o rendimento em si, porque o pneu macio naturalmente era muito mais rápido e sem essa degradação que a Ferrari estava esperando, ainda mais rápido do que eles poderiam prever. E aí o que acontece? Tendo essa informação errada, a Ferrari, quando tem o safety car, eles tiveram 6 segundos para definir o que eles iam fazer. Eles tinham o Leclerc em primeiro, o Carlos Sainz em segundo, 4,2 segundos atrás, e o Lewis Hamilton uns 2 segundos atrás do Sainz. Então o que eles pensam? Se eu parar os dois carros, né, que agora em retrospecto a gente vê que teria sido a melhor decisão para a Ferrari, eu corro o risco de fazer com que o Sainz perca a posição para o Hamilton. Então eu jogo a dobradinha fora. Outro risco, Hamilton não para, né? Pensando que a Ferrari estava com essa ideia na cabeça de que o pneu duro e o pneu macio, a diferença não seria tão grande. Hamilton não para, ele tinha o pneu duro mais novo, né? Então se tinha alguém que poderia se beneficiar, seria mais o Hamilton do que qualquer um dos pilotos da Ferrari. Ele não para, vai para primeiro e os dois pilotos da Ferrari precisam ultrapassar o Lewis Hamilton. Se você for pensar que dentro da simulação deles, eles estavam pensando que esse pneu duro ia ter um bom rendimento a partir da segunda, terceira volta ali depois da relargada, dá para entender um pouco melhor porque eles tomaram essa decisão de proteger a primeira colocação e proteger a segunda colocação também, levando em consideração que o Hamilton pararia junto com o Sainz. No final não deu certo, justamente porque essa informação na qual eles basearam a tática deles, essa informação estava equivocada. O que realmente aconteceu com o carro do Max e se ele teria carro para ter vencido? Tudo leva a crer que sim. Vamos lembrar o que aconteceu logo naquele começo da corrida. O Leclerc, que era a Ferrari mais rápida desse GP da Grã-Bretanha, ele se teve um toque com o Sainz, com o Pérez foi lá para trás e o Leclerc estava com um pedacinho da asa dianteira dele quebrada. As primeiras voltas dele, depois desse toque aí que aconteceu lá para a volta 4, se não me engano, foram reajustando as coisas no volante, os ajustes no volante para reequilibrar o carro para ele conseguir ir até o final sem ter que trocar
essa asa. E aí, nesse momento, ele perdeu um pouco de rendimento, depois ele começou a chegar. Nisso, o Max tinha passado o Sainz que escapou tentando segurar o Max, e o Max, em relação ao Sainz, sim, estava mais rápido, e nessa briga entre os dois, ele tinha tudo para vencer a prova. O que a gente não sabe muito bem é depois que o Leclerc se ajustou ali com aquela asa meio quebrada, se nessa briga como seria essa briga até o final da prova. Mas ali naquele momento que o Max passou, a impressão realmente que dava é que ele iria vencer a prova. E eu volto ao ponto que eu coloquei no começo, né? Uma pista em que a Ferrari esperava ser melhor, a Red Bull cresceu muito da sexta-feira e para o sábado, e com certeza, além dessa questão da estratégia, a Ferrari está olhando os números ali para ver se as novidades que a Red Bull trouxe para Silverstone não fizeram o carro dar um salto importante aí para o restante do campeonato. Mas voltando à corrida do Verstappen, ele passou no meio, tinha um pedaço dos carros da AlphaTauri, né, que o Tsunoda e o Gasly tiveram um toque, culpa do Tsunoda, que depois ele pediu desculpa, acabou acabando com a corrida do Tsunoda, do Gasly, que abandonou em decorrência desse toque, né, que quebrou a asa traseira dele, e também acabou com a corrida do Max Verstappen, porque ele falou, eu vi essa peça, pensei, se eu colocar para um lado ou para o outro vai estourar o meu pneu, vou tentar pegar de frente, pegou de frente a peça entrou debaixo do carro dele, quebrou a parte inferior do assoalho do carro dele, e aí essa parte nesse carro de 2022 é muito importante para a produção de downforce, perdeu muito downforce e fez um excelente trabalho, né? A pilotagem do Max Verstappen foi muito boa para conseguir esse 7º lugar no final, porque dava para ver que ele estava fazendo umas linhas lá um pouco estranhas ali para conseguir manter o carro na pista, o carro saía de frente, saía de traseira, e ele conseguiu segurar o Mick Schumacher numa luta pelo 7º lugar para conseguir aí perder só 6 pontos em relação ao Leclerc e mais alguns pontos em relação ao Sérgio Pérez. Muita gente muito impressionada com o acidente do Joe, e com razão, obviamente. O Santo Antônio poderia ter colapsado daquela forma, Silverstone vai ter que rever as caixas de brita. Bom, alguma coisa tem que absorver esses impactos mais fortes, né? O que não pode absorver o impacto é o corpo do piloto lá. Então, muitas vezes a gente vê os carros, até carro de rua, né? Ele acaba se despedaçando assim, mas a célula de sobrevivência fica intacta. Ficou impressionante. Foi impressionante depois as imagens de tudo que aconteceu com o Halo ainda lá praticamente inteiro, né? Mas de qualquer maneira, com certeza a FIA vai estudar esse acidente, toda a dinâmica do acidente, não só essa parte do Santo Antônio. Eles, na verdade, fazem isso com todos os acidentes de todas as categorias da FIA. Tem um departamento lá que eles só fazem isso, pegam os acidentes, pegam a caixa preta, né, do carro da Fórmula 1, para analisar tudo o que aconteceu, todo o impacto, com mais informações do que a gente tem, e aí a gente pode esperar daqui a alguns meses um relatório e talvez se for o caso, algumas mudanças para a próxima temporada. Em relação à caixa de brita, é um assunto um pouco complicado, porque aí Silverstone é uma daquelas pistas que recebe a MotoGP também, e aí precisa ser um circuito seguro para todo mundo. Se não fosse o safety car, o Lewis poderia ter vencido ou sido P2, não, ou chegado na segunda posição, e muita gente perguntando sobre a evolução da Mercedes. Bom, um bom desempenho da Mercedes no GP caseiro deles em Silverstone já era esperado pelo que a gente viu lá em Barcelona, né? Silverstone e Barcelona são pistas parecidas se você tirar o terceiro setor da pista de Barcelona, né? Que você tem curvas mais de alta velocidade e algumas de média, um asfalto bastante liso. No caso de Silverstone, inclusive, tem pouquíssimas elevações, as zebras são baixas, então nesse tipo de circuito é realmente esperado que a Mercedes funcione melhor. O W13 gosta desse tipo de pista, então já não era uma coisa surpreendente. É claro que eles deram uma melhorada no carro com os updates, mas não foi algo gigantesco, foi algo bem no nível do que a gente tinha visto em Barcelona, mas só com a diferença deles conseguirem entender melhor o que está acontecendo com o carro.
Em relação ao... e uma outra coisa. A próxima corrida em que a gente pode ver essa Mercedes mais forte entrando aí na briga é Paul Ricard. Então, talvez não na Áustria, mas na corrida seguinte em Paul Ricard. É interessante ver o que a Mercedes pode fazer. Em relação ao Hamilton, brigar pela vitória, eu acho meio complicado. Talvez P2, porque tinha uma diferença de vida de pneus assim, bastante grande, né? O Sainz, ele reconhece que ele forçou muito o pneu médio no começo, tentando deixar o Verstappen atrás, então ele teve que fazer a parada dele antes. A Ferrari conseguiu levar o Leclerc até 5 voltas depois, e a Mercedes com Lewis Hamilton parou 13 voltas depois em relação ao Sainz. É claro que era o pneu duro, né? Então, todos com pneu duro naquele momento, ele desgasta menos, então não teria uma diferença tão grande, mas talvez uma diferença de 13 voltas fosse o suficiente para o Hamilton, pelo menos incomodar ali a vida do Sainz no final. Lembrando que o ritmo dele foi muito bom. Se você pegar só as continhas de tudo que o Hamilton fez em termos de ritmo comparado com os outros, foi ele quem teve o melhor ritmo da prova. Mas vamos lembrar, né? O Verstappen a gente não viu o que ele poderia fazer, o Leclerc teve aquele toque logo no começo, ele também ficou preso atrás do Sainz em vários momentos, em 2 momentos da prova. O Sainz não foi tão forte como ele tinha sido na sexta-feira, então tem vários poréns aí pra gente cravar. O Lewis Hamilton foi o mais rápido da pista em Silverstone no domingo. Ele foi nos números, mas tem outros detalhes ali. Não acredito que ele poderia ter vencido a prova. Outra dúvida: o que o piloto pode ou não pode fazer durante a bandeira vermelha? Perguntas também sobre o Russell, né? Por que o Russell acabou ficando de fora da corrida, sendo que ele só tinha um pneu furado depois de toda aquela batida espetacular da largada. Bom, pode trocar pneu, no caso de ter algum dano de acidente, você pode reparar esse dano do acidente. Se tiver alguma coisa, por exemplo, a temperatura da pista mudou entre o sábado e o domingo, que foi o caso, né? Você pode abrir um pouco os dutos de freio, fazer algumas mudanças nessa parte de arrefecimento. Também o contrário, né? Se você tiver que fechar mais o carro, você pode. E é basicamente isso o que dá para fazer numa bandeira vermelha. No caso do Russell, primeiro ele pulou do carro para ver se o Joe estava bem. Depois ele voltou para o carro, ele disse que foi até a equipe para tentar checar alguma coisa com a equipe, para o que ele poderia fazer para voltar. No que ele viu, o carro já estava em cima do caminhão, foi isso que ele contou. E aí, no momento em que o piloto, se ele for voltar para daí participar da relargada depois de uma bandeira vermelha, ele tem que voltar sem ser ajudado a voltar, né? E depois que o carro vai no caminhão, não tem o que fazer. Algumas pessoas perguntaram sobre o Pérez. O Pérez, eu acho que foi na Bélgica que ele pôde voltar. O Pérez, lembro que foi uma coisa que o motor dele desligou e ele conseguiu ligar de novo o motor. Só um detalhezinho ali, que antes o motor da Fórmula 1, o motor da Fórmula 1, ele não tem um motor de ignição, né? Então a ignição era feita do lado de fora do motor, e com as unidades de potência híbridas, o motor hoje tem energia suficiente, a energia elétrica do motor é suficiente para ligar o motor. Então, mesmo se o motor dele tivesse desligado, ele conseguiria ligar sozinho, e ele fazendo tudo sozinho, ele poderia voltar. Como começaram a mexer no carro ali, aí o Russell não pôde voltar para a corrida. Indo aí para a nossa reta final, outra dúvida em relação à regra: por que o grid voltou ao normal em 2020 no acidente do Grosjean? Isso não aconteceu. Voltou ao normal, a pergunta é no sentido das posições, né? Isso é porque nem todos os casos, a corrida foi parada antes do que foi parada no caso daquele acidente do Grosjean. Então, por isso, nem todos os carros tinham passado da segunda linha do safety car, que eu vou mostrar aí para vocês aonde que é. Isso tá em alguns dos documentos da FIA que eles sempre mandam antes de cada corrida, porque todo mundo não tinha passado, não era todo mundo que tinha passado dessa linha, essa segunda linha do safety car. Por conta disso, tem que voltar a cronometragem para antes disso, e antes disso eram as posições de largada. Então essa foi a diferença. E por fim, muita gente lembrou, eu postei acho que na quinta-feira,
porque que as equipes estavam posicionadas de um jeito todo peculiar nos boxes. E eu tirei algumas fotos aqui para mostrar para vocês, que é até um pouco complicado de explicar. Vamos lá, o pit lane de Silverstone é completamente diferente. Primeiro você tem um hotel, que inclusive ficou pronto só esse ano, que fica na arquibancada, olhando do pit lane para a arquibancada, você tem parte dessa arquibancada foi destruída para a construção desse hotel. E também o pit lane ele é em descida. Então você tem nas primeiras equipes, as primeiras garagens do pit lane, você não tem arquibancada na frente, você só tem o hotel. Depois no meio você consegue ver a arquibancada e a arquibancada consegue ver você nos boxes. Depois o pit lane vai descendo e dos boxes você não vê a arquibancada e a arquibancada não vê você. Você só vê o pit wall. Aí atrás do pit wall tem uma gramazinha e depois é um paredão, porque o pit lane é em descida. Então, por conta disso, só nesses boxes que são vistos pela torcida e que o box vê a torcida vê o box, nesses boxes ficam as principais equipes. Então, começa a contar a partir do meio. A Mercedes, que foi a campeã do ano passado, depois a Red Bull, depois a Ferrari, ficam organizadas a partir da metade, a partir do momento em que tem arquibancada do outro lado. E aí cabe até a Aston Martin e depois as últimas colocadas do ano passado, a Alfa Romeo, a Haas, ficam lá no comecinho do pit lane, que é onde não tem arquibancada na frente. Então esse é o arranjo todo especial do pit lane de Silverstone, que deu pra gente uma corrida toda especial também. Eu volto com o Ju Responde na segunda ou terça-feira que vem do GP da Áustria e espero que vocês tenham gostado e eu espero a pergunta de todo mundo no próximo Ju Responde. Até mais!